Um livro que pare em pé, João T. de Santo Rei. Eu já contei quando inauguramos essa rádio aqui. Sei, não é igual, mas há uma mocinha ou um marmanjo que lê esses causos, que eu já cansei de contar. Pois então, como eu dizendo, há uns 9 meses eu contei sobre como tudo começou no Arraial dos Botecos. Tudo não, nem tanto. A gente sempre contava causo e escutava conversas diversas. Mas lá no município de Itumbiara, resolvemos mandar imprimir. 213, a maior parte concordou que era uma brincadeira nossa, sem futuro. A gente passava o tempo e ia guardando os livros de cada, inclusive os de cordel, cheios de briga de jagunço do cangaço. E o pior foi Lampião, que não foi aceito no céu e depois foi expulso pelo capeta. Mas um dos nossos se cansou daquela vidinha e fechou o boteco. Foi para a cidade grande e arrumou um emprego numa repartição. Tinha tempo de escrever os trem dele e uns tempos depois o prefeito ajudou ele a lançar seu primeiro livro, com muitas cópias. Não demorou para ele se chatear, pois não vendia. Ele não era da patota, não era conhecido. E o povo da cidade não queria ler memórias conturbadas e anedotas da roça velha. Vocês ponham sentido. O nome dele, ou apelido, era Vardo. E esse cara um dia supitou. Foi conversar lá na firma onde imprimiam e vendiam o livro, até porque nunca viu a cor do dinheiro. Uma moça meio sonsa atendeu o novato nas letras, sem dar importância. Pior, ele reparou que o livro dele estava no piso de taco. Ele reconheceu logo, pela capa, e ia se abaixar para pegar o livro, quando viu que sua coletânea de contos servia para calçar a perna da mesa. Ele sabia que era tempo perdido discutir com uma recepcionista e foi embora. Ao dobrar a esquina, chegou a rir de suas pretensões e disse, imitando o sotaque do escritor José Sarney: "Aonde?" E isso devia ser apenas o eco do que se perguntava, tipo, que ideia besta tinha sido aquela de publicar contos? Resolveu continuar morando na cidade, até porque tinha um emprego, foi efetivado e ia crescendo lá. Fez uns cursos, tirou diplomas e chegou a dar aulas. Certa vez gostou de ver na TV de um bar uma entrevista com um baiano bem-humorado, como costumam ser. Ele reconheceu que era o autor de um livro estranho que virou novela, O Sorriso do Lagarto. João Ubaldo parecia flutuar acima dos negócios, em nome da literatura, que era seu ganha-pão com salame. Foi uma frase marcante aquela do pai de Bento Ribeiro. Eu escrevi um livro dessa grossura aí, porque um dia o fulano me perguntou lá em Ilhéus, por que diabos ninguém mais escreve um livro que para em pé? E aí o bichinho voltou a roer, pois isso de escrever é uma praga, não no sentido de gafanhotos, mas como acreditam os ciganos. Alguém rogou, ou jogou, uma praga no coitado, que virou sua sina, um castigo. E agora, essa ideia de escrever 400 páginas ficou ali formigando. E ele começou a rabiscar na parede maior da sala dele, em vez de simplesmente... Enfim, 5 anos se passaram, e lá vai ele com uma boa resma datilografada debaixo do braço. E desta vez para outra editora, maior, mais para naife que Kozak, dessas que já não vendiam mais enciclopédias, mas que mantinham as máquinas para grandes objetos de celulose. E um gerente lá trocou uma ideia com o artista que fazia as capas e sugeriu que ele adotasse pseudônimo. Vardo não vendia, sobretudo se isso viesse de Genivaldo, nome azedado com o forró malícia. Enfim, revisão, impressão, encadernação e, para sair da rima pobre, lançamento com drinks e mídia, plantagem ancestral, de Naduan Hassar, editora tal e coisa. O livro vendeu bem, com muita promoção, e chegou a ser cedido para uma série em um canal, um streaming em voga. Mas essa fase coincidiu com seu cansaço na escola, desiludido com a carreira e por aí vai. Por fim, aposentou-se e foi viajar correr o mundo. Um belo dia, entrou numa livraria famosa em Dublin, que leva o nome de um magnata ilustrado, Chester Beatty. O prédio é muito bonito e inclui um museu com obras raras, antigas, em vitrines escuras. Depois do café expresso, levantou-se para espiar livros de arte e best-sellers, naquele ambiente cult, para ratos e traças de biblioteca. Vardo quase não acreditou no que viu. Numa prateleira de literatura estrangeira, entre 2 fileiras de livros finos de cores e alturas diversas, encarou de frente seu nome e aquele título seu, que nem precisou ser traduzido para a língua universal do miolo.
o inglês. Ancestral Plantage. Sim, finalmente a sua obra de peso. Servia para evitar que os demais livros escorregassem na estante. Seu livro não só parava em pé, como evitava que os outros, em paperback edition, caíssem. Talvez não chegasse ao sonhado Nobel para um país ainda esquecido pela Real Academia, mas que bela função aquela de apoiar jovens iniciantes, seduzidos pela poesia numa época tão prosaica. E visto que o mundo é uma bola e vive em guerra, nosso velho conhecido Vardo jogou tudo para cima. E isso não era muito. E voltou para seu querido e original boteco, perto do velho rio Paranaíba. E ninguém sabe o que ele anda aprontando, pois publicar é uma canseira, opcional, mas escrever é uma mania, uma compulsão.